22 de agosto de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, todos nós estamos aqui naquela grande expectativa sobre o que há por vir depois que surgiram essas mensagens que estão sendo expostas aí pela Folha de São Paulo, mensagens que foram fornecidas pelo Greenhouse. A pergunta que nós fazemos a todo momento é o seguinte: quando é que vem aquela notícia, aquela mensagem bomba? Aquela que realmente faça chacoalhar a nação a ponto de vermos aí aquela corte, a Corte Maior do Brasil, sendo de alguma maneira alterada. Sempre dizemos aqui, e outros canais dizem, ninguém quer o fim do Supremo, muito pelo contrário. O Brasil é constituído por 3 instituições e assim queremos que continue. Porém, instituições que realmente trabalhem para o povo, o que realmente não está acontecendo. Nenhum dos 3 poderes está trabalhando para o povo. O principal deles, que é o poder legislativo, que é o mais importante dos 3, porque é o que representa a população brasileira, praticamente dá de ombros quando esperamos deles alguma atuação. O executivo, obviamente, porque está sendo administrado por alguém que pensa diferente da grande maioria da população brasileira. E o judiciário, porque são aqueles que lá estão, porque o atual mandante os colocou lá, né? Então fica aquela pergunta: o que podemos fazer? Sempre tratamos disso, sempre falamos sobre isso, que é necessária aí uma mobilização geral da população, né? Manifestações, greves, se for o caso, mas seria de fundamental importância se os próprios parlamentares tomassem uma atitude mais severa contra quem de direito, principalmente contra Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Ok, então quer dizer que o Rodrigo Pacheco não quer abrir um processo de impeachment? Muito embora eu já tenha dito aqui que o impeachment de um único juiz não vai mudar muita coisa, mas serve sim para chacoalhar as estruturas do judiciário. Então quer dizer que o Pacheco não quer? Ora, por que os senadores, pelo menos a maioria conservadora que existe lá dentro, não cruzam os braços e batam o pé, enquanto não se colocar esse pedido de impeachment para rodar? Não atuaremos mais, não aprovaremos mais nada e a casa não vai caminhar. A mesma coisa na Câmara dos Deputados. Parar toda e qualquer ação da Câmara dos Deputados. Enquanto as coisas não tomarem outro rumo, nós não vamos fazer nada. Por quê? De fato, o que pode acontecer? A Suprema Corte não pode cassar o mandato dos mais de 500 parlamentares. Não pode impor uma condição para o país trabalhar, já que, pelo menos pelo que diz a Constituição, eles não podem interferir em outro poder. Mas seria um bom sinal se os parlamentares começassem sim a bater o pé e cruzarem os braços. Se é para que ocorra uma greve, que em minha opinião seria o melhor caminho, greve mesmo, braços cruzados, né? Seria importante que começasse pelos próprios parlamentares, que eles fechassem os olhos, por mais difícil que seja, para as verbas parlamentares que correm a rodo lá dentro, como se fosse uma torneira aberta. Por mais que doa fingir que esta grana não surte efeito a eles. Porque a verdade é que a população brasileira está sofrendo. Horas. Ainda continuamos a viver? Sim. Mas cada um de nós sabemos a que duras penas isso acontece, né? Muitos já perderam ou estão perdendo suas vidas devido a pressões, devido a dificuldades. Aumentou muito o nível de inadimplência entre os brasileiros. Aumentou muito o número de pedidos de concordatas de empresas. O próprio agronegócio está tendo aí muitos setores sendo fechados. Tudo por conta de uma administração que não quer olhar o futuro do Brasil de forma positiva, colocar o Brasil no lugar de destaque como ele merece, como dizia nosso ex-presidente. Agora, quando a gente enxerga tudo que está acontecendo agora, se existe alguma coisa que eu considero incompreensível na vida, é quando ouvimos dizer
que o Supremo Tribunal interpreta a Constituição. Ora, pelo que eu saiba, e tenho certeza que vocês também sabem, a Constituição já está escrita de forma clara e objetiva da forma e como deve funcionar. E, portanto, não é necessária uma interpretação. Até porque interpretar, até papagaio interpreta. Mas no Brasil parece que 2 mais 2 talvez até seja 5, na visão de quem vai interpretar. Num país onde os juízes comentam sobre a contratação de jagunços para o cometimento do crime de sequestro, por exemplo, não pode haver interpretação do que quiseram dizer com isto, a não ser o grau de culpabilidade em suas sentenças. Nesse caso, 2 mais 2 são 4 e não sobram dúvidas. Verdade é que até o momento ainda não surgiu nenhum comunicado por parte da Suprema Corte condenando tal atitude daqueles juízes flagrados em conversas do WhatsApp. E nesse caso a conclusão mais lógica, em minha visão, é a de que quem cala consente. O pior de tudo é que nada do que já foi exposto parece incomodar aquele ministro, que resolveu até dobrar a aposta, quando mandou abrir no dia de ontem uma investigação sigilosa na Polícia Federal para se descobrir quem vazou as mensagens que estão sendo expostas pela Folha de São Paulo. O inquérito apura a divulgação de mensagens dos assessores de Moraes e inclusive cita a deputada federal Carla Zambelli como uma suspeita de participação no vazamento das informações. Olha só, é uma coisa que podemos até imaginar o que eles pretendem com isso, já que Carla Zambelli responde a alguns processos lá dentro do Supremo e talvez até porque tenha mesmo participado junto com Walter Delgatti Neto na busca de informações do judiciário, talvez isso fez com que eles criassem um link daquela ação no passado com o que está acontecendo agora. Mas se não existe o link, certamente os 2 assessores, um já demitido, o Tagliaferro, mas esses que ainda estão trabalhando no gabinete do Moraes lá no Supremo, possivelmente vão dar um jeitinho de fazer com que esse link de Carla Zambelli se torne uma verdade, quem sabe? Esse é o fato. Ela se transformou num alvo fácil, porque, como eu disse, ela foi investigada por conta aí do uso do hacker Delgatti Neto nas invasões do sistema judiciário, isso em 2022 e 2023. Mas quando as mensagens expostas pela Folha de São Paulo vieram à tona, a tal Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, que é uma espécie de Stasi brasileira, a serviço, claro, daquele ministro, disse que não tinha nada a esconder. Ora, por não ter nada a esconder, é ainda mais incompreensível que o novo inquérito pedido ontem por Moraes seja sigiloso, até para os implicados, inclusive sem pedido do Ministério Público Federal, que nunca é consultado por ele. Vamos lembrar que na quarta-feira, dia 14 desse mês, o plenário do Supremo foi palco de um raro desagravo a favor de um de seus ministros, o Moraes. De imediato, o presidente da corte, Luiz Barroso, e o decano Gilmar Mendes, além do procurador-geral Paulo Gonet, exaltaram o trabalho precioso desse irreparável brasileiro, que se tornou alvo de tempestades fictícias, conforme disse Barroso. Claro que no dia seguinte, prontamente, Paulo Gonet arquivou uma queixa-crime apresentada pelo Partido Novo contra Moraes, devido a esta série de reportagens iniciadas na terça-feira, dia 13, através dos jornalistas Fábio Serapião e Glenn Greenhalgh na Folha de São Paulo. Verdade é que desde 2022, a própria Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, formada por servidores da Polícia Federal, vem comentando nos bastidores sobre aspectos da condução dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal, em especial
a pouca atenção dada para com a prova pericial, que é fundamental para determinar a veracidade ou não de uma prova, e que inclusive está prevista no artigo 158 do Código do Processo Penal. O incômodo aumentou muito com a normalização de relatórios e até laudos que tratavam de provas terem sido assinados por outros policiais sem a participação dos peritos criminais, que é obrigatória. Né? Para isso eles existem. E sem a confecção de laudos periciais. Por quê? Porque os assessores daquele ministro davam um jeitinho de criar um relatório. Quem não se lembra daquela gravação do Mauro Cid, por exemplo? Em 6 de outubro de 2023, a coisa desandou, quando aquela associação dos peritos criminais federais divulgou uma nota pública pela qual manifestou grande preocupação em relação àquela análise da Polícia Federal sobre as imagens coletadas pelas câmeras do aeroporto Leonardo da Vinci, na Itália, que teriam documentado uma suposta agressão a Moraes e seus familiares. A nota dizia o seguinte: é preocupante que procedimentos não periciados possam ser recepcionados como se fossem prova pericial, uma vez que não atendem às premissas legais, como a imparcialidade e suspeição. É o que dizia a nota. Essa ponderação gerou uma tempestade contra o presidente da associação, o Willy Alf Neto. Tanto que, 3 dias após a divulgação dessa crítica, a Corregedoria Geral da Polícia Federal encaminhou a nota à sua Coordenação Geral de Assuntos Internos para análise dos fatos e providências sobre a ótica disciplinar. E, como consequência, foi então determinada a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra Ralph, por ter supostamente comprometido a credibilidade da Polícia Federal e desacreditado o trabalho investigativo dela, né, perante a sociedade. No caso, esta, digamos assim, punição disciplinar depois foi desconsiderada. O cerne da nota da associação era refletir sobre a qualidade e idoneidade da prova nos autos de um inquérito ou processo, já que, diante das mensagens publicadas pela Folha de São Paulo, fica claro quando um juiz instrutor do gabinete de Moraes no STF diz ao responsável pelo setor de combate à desinformação no TSE para usar a criatividade ao produzir relatórios. Tudo isso vem muito a calhar com a nota que foi mencionada aí pela Associação dos Peritos. Então, o que nós temos que entender agora é o seguinte: não se trata mais de saber se vai acontecer ou não um impeachment do presidente, do ministro do Supremo, se vai ser tão já, ou se vai demorar, ou se nem vai acontecer. A questão agora é que o que está em jogo é a credibilidade do judiciário por inteiro e da própria Polícia Federal, que outrora era um orgulho para a população brasileira, assim como as próprias Forças Armadas. E que, muito embora eu sei que existem muitos amigos militares, eles possivelmente também entendem que as Forças Armadas não agiram de acordo aos interesses da população. Até porque naquele dia 8 de janeiro, por exemplo, os próprios militares poderiam ter dado uma advertência para os brasileiros que lá estavam pedindo socorro. Olhem, vão para suas casas porque já existe uma ordem para prendê-los. Por exemplo, era uma forma de salvar aí da prisão injusta de muitos brasileiros. No entanto, cruzaram os braços, o que fez com que hoje essa instituição seja uma das mais odiadas pelos brasileiros, junto com a Polícia Federal. O que nós podemos esperar? Esperar que em algum momento alguém puxe o fio desse novelo de lã e comece realmente uma paralisação geral. Como eu disse no início do vídeo, seria muito importante que os próprios parlamentares promovessem esse anúncio, dessem essa dica, porque não é inconstitucional. A nossa Constituição prevê o direito à greve, desde que seja ordeiro, uma greve branca, sem
pancadaria, sem interromper rodovias, sem interromper ruas, sem impedir pessoas de transitarem, nada disso. Simplesmente cruzar os braços e ficar em casa, ou ficarem todos nas ruas de braços cruzados. Por quê? Algo evidentemente tem que chacoalhar esses três poderes que parecem terem se esquecido que nós existimos. Por quê? Esquecerem que o poder emana de nós, eles já se esqueceram há muito tempo. Isso é fato. Então, meus amigos, essa é a situação na qual nós estamos vivendo hoje, sempre naquela expectativa de algum fato novo, que pode sim até vir a surgir, dependendo das mensagens que ainda estão por acontecer. Agora, aquela expectativa de que uma solução poderia vir lá do Congresso americano, por hora, esqueçam. Nada vai acontecer porque não existe interesse político, porque lá também vai acontecer um pleito eleitoral em novembro para a escolha também do presidente, de governadores, ou seja, os olhos deles estão voltados para os pleitos de novembro. Não é de lá que vem uma solução, pelo menos não tão cedo, né? É isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tomara que sim. Deixem aí os likes para me ajudar, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Por hora, eu desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.